Beyoncé e Jay-Z se portam como se fosse um casal perfeito, mesmo após ele a humilhar publicamente. Mas descobrimos que há muito mais por trás dessa história. Falhas numa vida perfeita são reveladas. Parece que as pessoas se esquecem do lado sombrio do Jay-Z, de atirar no irmão mais velho, a esfaquear alguém na balada. Você entra no modo sobrevivência. Mas seu casamento pôde realmente mudá-lo. E o que aconteceu quando Jay-Z teve que enfrentar seu maior fracasso? Você veste a carapuça ou finge até tudo vir à tona. Esta é a verdadeira história, tudo aquilo que está por trás dos tabloides. Eu acabei chegando nesse estágio, e nós construímos essa grande e bela mansão, e acredito que foi a construção de um relacionamento que não foi totalmente baseado na pura verdade. Aí começaram os problemas, e as pessoas começaram a ver isso. Vazou um vídeo da irmã de Beyoncé aparentemente atacando Jay-Z no Met Gala. Beyoncé esperou muito tempo até entrar no meio dos dois. Jay-Z e Beyoncé pareciam ter a família perfeita, com a filhinha bebê deles, Blue Ivy, mas quando o vídeo da briga vazou, foi a primeira vez que a crise no casamento ficou exposta. Esta é a história mais falada no mundo inteiro, em todos os noticiários. Todo mundo se esqueceu de tudo que é mais importante e agora só fala disso. O que aconteceu, ou seja, não se briga com um parente quando as coisas estão indo bem. Bom, Beyoncé e Jay-Z foram notoriamente reservados e nunca falaram disso, então os tabloides especularam. Para piorar ainda mais, Jay-Z esteve ao lado de Beyoncé quando a infidelidade do pai dela desfez sua família. E agora parecia que ele fez a mesma coisa com ela. Beyoncé lançou um novo álbum neste fim de semana, mas o que incendiou a internet é a especulação de que as letras são sobre seu próprio casamento e a insinuação de um caso. Este foi o álbum mais revelador da Beyoncé, comparando Jay-Z ao seu pai distante. Você me lembra meu pai, um mágico, alguém capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você chega às 3 da manhã e mente pra mim, o que você tá escondendo? Nossa, gente, se até a Beyoncé foi traída, qualquer um pode ser. Gente, que grande palhaçada o Jay-Z foi fazer. Você pode dar tudo para um homem, e mesmo assim ele vai lá e te trai. Porque o Jay faria isso com ela. Mas quando Jay-Z admitiu traição em suas letras, ficou claro que não queria decepcionar sua filha. E se meus filhos soubessem, nem sei o que eu faria. Se eles olharem pra mim assim, eu morreria de vergonha. Ela não separou, apesar de todos acharem isso. É difícil de entender, uma traição é algo muito difícil de superar. Quando observamos a vida do Jay-Z antes de estar com a Beyoncé, nós vimos uma família cheia de violência e terror. Ele cresceu desesperado para ver o pai, que não estava presente. Quando a gente é criança, vemos nosso pai como um super-herói. Então imagina o tamanho do trauma que uma criança pode ter quando isso é tirado dela. E é aí que você começa a ir pras ruas e fazer coisas. E não tem mais ninguém pra te guiar, nesse labirinto que é a vida. Sem seu pai por perto, Jay-Z teve que se defender do irmão violento dele. Diz a história que quando Jay-Z tinha 12 anos, ele atirou no irmão mais velho Eric, que era viciado em crack e tinha 16 anos. Mas estava claro que Jay-Z também seguia um caminho sombrio. Conta pra mim, quando foi que você entrou no esquema de vendedor de pedra de crack? Bem cedo. Naquela época, o crack estava por todo lado. A maioria não sabe o quão sombria e problemática era a vida do Jay-Z nas ruas. Nosso astro do rap foi pego. E a polícia começou a acusá-lo de um esfaqueamento numa festa badalada. Porém, ele saiu das ruas, tornando-se um dos rappers de maior sucesso de todos os tempos. Ele estava no auge e começou a namorar a jovem estrela Beyoncé. Mas de repente seu pai voltou. Ele veio à minha casa e tivemos a chance de esclarecer as coisas. E foi aquele negócio de pedir desculpas e tal. E ele não tinha muito tempo de vida. Então meu pai morreu. Cara, eu nem chorei. Depois da morte do seu pai, Jay-Z enterrou toda a sua dor e focou em criar a família perfeita que nunca teve. Eu pensei que ver o meu pai seria o que eu precisava para amar. Como é o Jay-Z como pai? Ele é bem diferente. Eu ia perguntar. Com certeza. Ele é um pai incrível. Tenho muita sorte. Nenhum deslize. Nenhum. Nenhum incidente nem nada. Não tenho culpa no cartório. Mas não foi tão fácil quanto ele imaginou. Você se sente vulnerável agora que tem uma filha. Claro. Certo. Sinto. É até mesmo algo assustador para mim também. Pois isso vira raiva. Eu tenho que controlar isso. À medida que o Jay-Z ignorava a dor de sua infância difícil, a Beyoncé estava curando a dela. Eu precisava do meu pai. O meu pai foi um pai forte, ele é uma grande figura masculina na minha vida. Por isso, depois de consertar a nossa relação, eu me sinto mais forte e corajosa. Mas só que o Jay-Z se recusou a enfrentar sua dor e cometeu um grande erro que destruiu sua família.
Jay-Z choca todo mundo e confirma que traiu sua esposa, a Beyoncé. Muita gente vem de lares desestruturados, mas não traem. Mas cada um reage de forma diferente. O que mais importa é como você segue em frente. Jay-Z percebeu que para salvar seu casamento, ele tinha que ser forte e encarar a dor sobre seu pai. Para mim, resolver o problema era sobre entender o que ele estava passando. O irmão mais novo dele foi morto. E a polícia não fez nada. Então ele saiu no meio da noite para procurar o cara que matou seu irmão mais novo. Mas ele tem família. Então minha mãe olha para ele. Qual é a sua? Ela não tinha palavras nem jeito para dizer para ele que o amávamos. Nós queremos o seu bem, mas há uma rachadura nessa relação. Então você é o resultado de tudo isso, e é aí que você sente a falta de um pai. O Jay-Z focou em enfrentar a dor que causou a Beyoncé, ao invés de fugir dela. A coisa mais difícil é ver a dor que você causou no rosto dos outros e ter que lidar com isso. A gente chegou num ponto onde nós acabamos com tudo. Nós tivemos que começar do zero. A única forma de a gente superar isso é sentando e tendo um diálogo, falando sobre o que gera desconforto, sobre as coisas que são inaceitáveis, sobre como a gente se sente. Na época, as pessoas achavam que Beyoncé tinha exposto o Jay-Z na música dela, mas o que não sabiam era que ele sempre apoiou ela. A gente estava usando nossa arte quase como se fosse uma sessão de terapia. E começou assim, nós trabalhamos juntos no material, que se tornou o álbum Lemonade. Aí ela foi lá e fez a parte dela, e ela realmente tinha que ir primeiro, para compartilhar e contar suas verdades para o mundo. Nós fizemos o esforço de fazer terapia juntos, e nós nos amamos. Então realmente nos dedicamos nisso. E isso é difícil, não tem nada mais difícil que isso. A maioria das pessoas não quer se colocar nessa situação. A maioria desiste. Jay-Z nunca desistiu e superou as expectativas de todo mundo, virando o homem que Beyoncé via nele. Eu tenho uma esposa linda, que era compreensiva e sabia que não sou o pior das coisas que eu já fiz. Para nós, escolhemos lutar pelo amor e pela família, para dar outro destino aos nossos filhos e quebrar esse ciclo. E um dia, Jay-Z percebeu que o seu esforço tinha valido a pena, e ele deu à sua filha o que ele nunca teve. Eu estava conversando com minha filha, eu disse para ela entrar no carro, e aí ela me chamou. Então eu viro e ela diz: "Não gostei do jeito que você falou para eu entrar no carro." Ela só tem 6 anos. Isso me machucou. É a coisa mais linda que você falou para mim. Eu tô bastante orgulhoso do pai e do marido que sou hoje.